tema bastante interessante é o tema da herança. A gente está num momento de finitudes precoces, a gente tem visto muita herança acontecendo, e isso sempre foi na nossa toada de planejamento financeiro. A herança é uma temática, tanto aquela herança esperada por um potencial herdeiro, todos nós de alguma maneira somos, não importa do que, em princípio de um legado familiar, dos valores que vieram, como é que eu coloco isso adiante, e eu posso ter um legado patrimonial positivo ou negativo. O que eu estou chamando de patrimonial positivo e negativo? Eu posso herdar dívidas e posso herdar patrimônio, tá certo? E nessa tônica, como é que nós, herdeiros todos disso, herdeiros de uma cultura, herdeiros de uma história, herdeiros de um laço familiar, de uma biografia que me trouxe até aqui, quem sou herdeiro de tudo isso, dos meus ancestrais, dos meus antepassados? E quem sou do ponto de vista, que essa é uma outra pergunta, o que essa herança pode gerar em mim? Então, quem sou eu pré-herança, quem sou eu na expectativa da herança e quem sou eu o herdeiro? Será que a herança muda alguém? Às 7h30 da manhã, sempre aberto aqui para fazer um atendimento. Se alguém quiser entrar ao vivo, é só pedir aqui no Instagram, eu aceito para a gente fazer uma conversa aqui ao vivo, trocar um pouco de ideias. Se vocês acompanharem os outros que estão por aqui, vocês vão ver os outros vídeos que estão aqui no Instagram, vocês vão perceber que a gente tem uma troca com as pessoas que, não importa onde estiverem, se estiverem conectadas conosco aqui ao vivo nas quartas pela manhã, a gente vai poder ter uma troca, falar um pouco sobre o momento de vida dessa pessoa, as questões que ela traz, e dessa maneira a gente fazer algumas trocas, né? Queria introduzir algumas temáticas aqui que eu gostaria de provocar alguns temas que a gente veio percebendo ao longo dessas semanas. Eu vou provocar um pouco vocês, até para vocês me ajudarem a pensar quais são as perguntas que vocês têm sobre esses temas, que eles vão dar um norte para os nossos próximos atendimentos aqui nas próximas semanas. Eu queria então ouvir um pouco e saber um pouco do calor também de vocês, né? Bom, mas eu vou começar fazendo um link, apresentar aqui o primeiro tema que eu queria trazer nas próximas semanas para vocês, que é o tema do Eu ESG. Explico. A gente falou então, em algum momento, de como que a gente começa a olhar para os investimentos de impacto, a nossa toada no dia a dia, né? No mundo dos investimentos, pegando essa sigla ESG, que ela fala do meio ambiente, ela fala do social e da governança. Eu vou tentar traduzir isso do ponto de vista dos indivíduos, o eu. Então, como é que eu olho para as minhas pegadas, né? Se a gente pode chamar assim, nomenclaturas já usuais, como é que as minhas pegadas e como é que eu tenho lidado com as minhas pegadas no meio ambiente, no dia a dia. A gente pode falar a partir do consumo, do investimento. A outra, como é que eu tenho atuado no social. O que eu tenho feito por mim, mas principalmente o que eu tenho feito pelo outro, o social aqui. E o terceiro, eu vou traduzir aqui para nós indivíduos, eu vou tomando licença para a gente trazer essa sigla do mundo corporativo para o mundo do indivíduo, que é a minha tônica, que é o meu foco, é sempre a partir do indivíduo. Essa é a nossa tônica desse indivíduo, que pode ser um sistema familiar, um casal, enfim, um sistema de múltiplas gerações, mas é esse o tom que a gente traz aqui, essa é a minha especialidade, é a partir daqui que eu quero falar. Então, a minha tônica do eu ESG é como é que eu, nesse G da governança, tenho tratado com a verdade, com a transparência, com a franqueza, que bastante nos falta, principalmente nos nossos círculos íntimos, aqueles que a gente tem mais receio de falar de fato o que a gente pensa. Marina, bem-vinda. Então, o eu ESG vai ser uma provocação, e eu vou fazendo um link com o encontro passado que eu falava, então, como é que a gente se coloca no mundo. E olha que interessante, Marina, eu, como médica, anestesista, investidora, eu posso começar a fazer escolhas da minha cesta de investimentos, querendo investimentos que causem impacto positivo no planeta. Até aí, ótimo. O Jim deve estar escutando isso o dia inteiro, Fábio também. O quanto que essa sigla vai chegando das nossas escolhas ou possibilidades de uma empresa que respeite, que trate a água, que tenha diversidade no seu quadro de funcionários e também da diretoria, de conselho. Como é que eu posso olhar então alguém que tem iniciativas para o âmbito social? Até aí, maravilha, ótimo, uma sigla nova. Quem não conhece, recomendo conhecer, porque eu acho que ela vai ser uma tônica para os investimentos nos tempos que virão, e não só nas empresas que a gente vai escolher para trabalhar, também a gente vai começar a buscar por esse tom. Agora, trazendo para o indivíduo,
faço essa pergunta para todos nós aqui, Caco. Será que eu, no meu dia a dia, se eu olhar a forma como eu me locomovo, a forma como eu consumo, a maneira como eu trato os meus, como eu trato o meu entorno, será que eu me daria uma sigla ESG? Será que ao final do meu dia eu diria o seguinte: poxa, o Fabiano foi ESG hoje. Ele teve um cuidado com o meio ambiente, talvez ele tenha descascado mais coisas do que aberto embalagens, talvez ele tenha tido sim uma atitude voluntariado, de um social, de ajudar alguém de uma maneira um pouco mais desinteressada. Então ele talvez tenha atingido o S desse social, e talvez eu tenha conseguido ser franco com os meus sentimentos, ser franco comigo mesmo, que eu acho que é esse primeiro ponto, senão eu não consigo ser franco com o outro. Será que eu estou fazendo um trabalho que eu gosto, que eu estou numa relação que me nutre e eu também nutro essa outra relação? E será que eu consigo colocar isso tudo com franqueza para mim mesmo e para o outro? Será que eu consigo ser transparente, verdadeiro comigo mesmo? E aqui essa temática, eu queria ouvir um pouco vocês aqui no chat. Como é que vocês veem, que perguntas surgem para vocês quando eu falo dessa temática do eu ESG? Primeiro tema que eu queria convidar a gente a pensar. O segundo tema, que é um tema bastante interessante, é o tema da herança. A gente está no momento de finitudes precoces, a gente tem visto muita herança acontecendo, e isso sempre foi na nossa toada de planejamento financeiro. A herança é uma temática, tanto aquela herança esperada por um potencial herdeiro, todos nós de alguma maneira somos, não importa do que, em princípio de um legado familiar, dos valores que vieram, como é que eu coloco isso adiante, e eu posso ter um legado patrimonial positivo ou negativo. O que eu estou chamando de patrimonial positivo e negativo? Eu posso herdar dívidas e posso herdar patrimônio, tá certo? E nessa tônica, como é que nós, herdeiros todos disso, herdeiros de uma cultura, herdeiros de uma história, herdeiros de um laço familiar, de uma biografia que me trouxe até aqui, quem sou? Herdeiro de tudo isso, dos meus ancestrais, dos meus antepassados. E quem sou do ponto de vista, que essa é uma outra pergunta, o que essa herança pode gerar em mim? Então, quem sou eu pré-herança? Quem sou eu na expectativa da herança? E quem sou eu herdeiro? Será que a herança muda alguém? Será que a herança ela pode nos ajudar ou ela pode atrapalhar? Será que o típico herdeiro, aquilo que a gente diz mesmo de um herdeiro, que vocês escutam falar por aí? Quais são as perguntas que vocês que acompanham aqui agora, Ana, Priscila que entraram agora, como é que vocês percebem, enxergam o herdeiro? Como é que vocês se enxergam como herdeiros ou potenciais herdeiros que passaram por esse processo, um processo talvez de inventário, enfim? E como é que são vocês pensando no que vocês deixarão para a próxima geração? E olha a conexão do primeiro com o segundo tema. Quais são as minhas pegadas, como é que eu lido com esse planeta e com essa humanidade hoje, e o que eu estou deixando como exemplos e como pegadas para a próxima geração. Aqui a gente tem uma diferença muito importante entre gerações, a ideia não é uma aula aqui, mas sim trazer uma discussão de como é que a gente tem um perfis de consumo, de lidar com o meio, com a produção, com várias das coisas, com investimentos, de modo tão diferente dos avós de quem está aqui me acompanhando, de nós e das próximas gerações. São olhares diferentes, são percepções diferentes, e como é que a gente pode olhar essa temática do eu ESG, tema 1 que eu proponho para a gente discutir um pouco nas próximas semanas, herança, que é o tema 2, e o tema 3, o dinheiro e o feminino. E eu quero separar aqui a questão de gênero, do homem e mulher, para a questão da qualidade feminina e a qualidade masculina. É disso que eu estou falando, da qualidade feminina e masculina em cada um de nós. Como é que é o dinheiro lidado pelo masculino? O que é o dinheiro lidado pelo feminino? A gente sabe, já há alguns anos, que os recursos, as riquezas, inclusive a partir das heranças, olha o nosso caminhar aqui, ele vem sendo transferido de um masculino, que por nossa cultura foi quem acabou gerando riquezas e patrimônios do ponto de vista material, e que vai sendo transferido para as mulheres, porque elas são as sócias afetivas, elas são as herdeiras de alguma maneira, e elas acabam lidando com essas companhias, com esses recursos, com esses ativos. E a minha pergunta é se elas estão lidando com a qualidade delas de feminino ou elas estão terceirizando a alguém, um masculino, uma energia reconhecidamente pelas mulheres de um masculino, que é uma energia de quem sabe, entre aspas, cuidar
desses recursos, desse dinheiro. Será que é assim que a gente tem lidado com recursos? Como é que esse dinheiro no feminino acontece? Como é que esse dinheiro no feminino tem muitas lentes, muitas para a gente trabalhar. Essa é uma das temáticas que eu queria trazer. Essa mulher, então, que ela sai agora para o mundo do trabalho de um jeito diferente. Ela sempre trabalhou, mas agora vai fora trabalhar e muitas vezes ganha mais do que esse parceiro, companheiro. Estou colocando de novo a qualidade do feminino do masculino. E pode ser que essas mulheres também que saem com essa energia do masculino para fazer dinheiro, de alguma maneira. E como é que ela usa isso? Será que as qualidades que a gente podia entender do feminino, talvez, do cuidar, da cooperação, do preservar, será que ela está olhando para isso quando ela gere as suas finanças, o seu fluxo, o seu estoque como investimentos? Ou será que ela está tendo o mesmo chapéu da energia masculina, do ganho, da competição? Como é que será que é essa qualidade entre o dinheiro, dessa qualidade feminina, e o que será que a nossa humanidade, nosso planeta, lembra do primeiro tema, ESG, ele está precisando mais da energia do masculino ou do feminino neste momento que estamos? ESG, segunda temática, estou provocando para quem chegou agora, Andréa, como é que a gente traz e olha para as nossas próximas temáticas que a gente vai discutir aqui, algumas temáticas, alguns temas, algumas questões que eu queria trazer para a gente discutir. Eu estou provocando agora vocês para ouvir quais são as perguntas de vocês, os insights de vocês, para nutrir as nossas próximas falas também e conversas. Que a primeiro sou eu, ESG, como é que eu causo impacto, eu indivíduo, nisso, nas minhas atitudes no nosso dia a dia, desde a minha geração de lixo até a maneira como eu invisto os meus recursos. Essa é uma maneira. O segundo ponto que eu trouxe aqui é a questão da herança, a herança e o herdeiro, nós herdeiros, legatários de algo, como é que a gente lida. O terceiro é o dinheiro e o feminino. O quarto tema que eu queria trazer para vocês é o tema das diferentes realidades e dores similares. Tempos atrás, eu fiz um comparativo entre os beneficiários do Bolsa Família e os herdeiros, colocando as similaridades que eu percebi em ambos do ponto de vista do comportamento, das suas angústias. E foi muito curioso perceber, atendendo aqui famílias que tratam da questão da herança patrimonial e, ao mesmo tempo, atendendo comunidades, que é um outro percurso que eu vou querer compartilhar em algum momento com vocês. E como é que eu percebi aqui, em diferentes realidades, o comportamento quando se sentiam beneficiários de uma herança, uma mesada, beneficiários de um benefício de fato social aqui, elas tinham um comportamento muito similar. De novo, estou estereotipando um herdeiro, estou estereotipando o beneficiário de um projeto social, de um programa social, mas o quanto que essas similaridades mostram para nós que, apesar de aparentemente ter uma diferença socioeconômica muito importante, do ponto de vista do indivíduo, eu reforço aqui que é a tônica que eu gosto de falar, que é onde eu me sinto mais à vontade, onde eu lido no dia a dia, que esse indivíduo ele pode ter comportamentos muito similares. Aqui eu queria trazer um pouco o que a gente tem como distância socioeconômica do universo do ponto de vista dessa diferença que a gente percebe na disparidade socioeconômica no nosso país, que é muito grande e aumentou, mas ao mesmo tempo lembrar que quando nos colocamos no papel de indivíduos, nós ainda temos mais similaridades do que aparentemente pode parecer. E quanto que a gente pode, com isso, encontrar um caminho mais fraterno de leitura, de encontro com os nossos semelhantes, sem a gente colocar um título, eu sou aqui, ele é lá, eu sou do grupo A, ele é do grupo B. Como é que a gente encontra um caminho do meio, que talvez seja um pouco das tônicas do que a gente está precisando? Esse, então, seria, na minha percepção, aqui o nosso quarto tema, para a gente discutir de novo nas próximas semanas. E eu continuo provocando vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo, que vocês possam colocar as percepções, perguntas, questões que vocês teriam nessas temáticas. Eu vou colocar um quinto tema, que é o tema, ele é mais amplo, ele pode ser mais provocativo nesse sentido, porque ele é muito falado, mas eu queria trazer uma lente, vocês vão entender, que eu queria colocar o tema da felicidade. E o tema da felicidade eu queria colocar a partir, de novo, lembra o indivíduo, e lembra que a questão econômica, e lembra que a gente está falando com um economista e um psicanalista que está nesse meio de caminho, atuando com indivíduos e pessoas há bastante tempo. E é essa tônica que eu queria trazer, que é o seguinte: se eu incluo PIB, economia, Produto Interno Bruto, como produção, como símbolo de uma economia prosperar,
o Brasil cresceu, a China cresceu, os Estados Unidos cresceu, quem não cresceu, cresceu mais. Essa tônica comparada com o FIB, Felicidade Interna Bruta. São dois conceitos criados de maneiras diferentes para medir coisas diferentes, mas eu queria trazer eles como uma primeira brincadeira. Mas a tônica com a nossa primeira temática aqui, que é a temática do Eu ESG, eu queria colocar a provocação da economia Dunnett. É uma leitura, um grupo que eu participei recentemente, um grupo de estudos, sobre uma autora que depois eu vou compartilhar aqui no momento oportuno, de como é que a gente pode olhar um jeito diferente da gente lidar com essa questão do crescimento constante. E ele tem muito essa bandeira de iniciativas, claro que possam ser iniciativas governamentais, das empresas, mas também dos indivíduos, né, dessas esferas todas, para que eu possa ter uma forma diferente de começar a ler esse mesmo planeta que a gente habita. Então, como é que eu atuo, o que eu posso esperar, de que maneira que eu lido e o que eu busco. Porque se a gente busca necessariamente a mesma coisa, se a gente busca que, então, quando a gente, Evelyn, nos aposentarmos, a gente vai ter que ter um X de recursos, enfim, o que é que a gente está atrás? Só os recursos são suficientes? Só a felicidade e a meditação são suficientes? O que mais que a gente precisa? Que mix é esse que a gente precisa trazer naquele momento? E acho que é essa provocação que eu queria trazer para essa quinta temática. E agora eu queria ouvir um pouquinho vocês, antes da gente escolher uma delas para a gente começar a falar no dia de hoje, né? A Priscila colocou uma questão aqui. Creio que devemos viver o presente independente da herança, pois podemos morrer antes da herança e precisamos viver. Perfeito, Priscila, você está me convidando já a gente talvez começar a falar do ponto de vista da herança, né? Mas olha que difícil, né, Priscila? Às vezes a herança é tal que eu posso imaginar, e geralmente é uma fantasia, né, de que exatamente quando eu tiver aquela herança, eu serei outro, não mais o mesmo. E a gente pode viver essa fantasia, a gente acompanha alguns casos aqui, que essa fantasia ela pode me acompanhar por anos, eu posso viver como se essa fantasia eu fosse e parar, e travar a minha vida nessa expectativa dessa herança. Então eu concordo com você que é uma lente da gente poder viver o presente sem essa expectativa, mas eu queria lembrar que tem algo que é inato a nós, que eu não preciso esperar o falecimento de ninguém, que é aquela cena que eu vou querer trazer no momento de falar da herança, que é aquilo que já nos marca. Eu já sou fruto de uma história, eu já sou fruto de uma cultura, e por mais de uma sociedade, de um meio que eu estou, e tudo isso eu consigo sair de algumas coisas, Priscila, mas não tanto de outras. E como é que a gente pode, olhando nesse ponto de vista da questão da herança, que essa herança ela possa ser uma soma para mim, que ela possa ser uma contribuição para mim, mas que ela não seja um amortecedor da minha vontade, que eu acho que esse é o risco que a gente tem, e talvez o que a gente possa colocar no meio do caminho, Priscila, é que sim, eu vivo a minha vida. A gente tem alguns modelos alguns projetos de herança, eles primeiro não comunicam os jovens e filhos, etc. e tal, que existe a herança, muitas vezes quando isso é possível, não é tão público, e no outro que só permitem que a herança chegue nas mãos deles a partir dos 35 anos de idade, algo que a gente tem visto em lugares como Japão, Europa. Por quê? Tem uma razão para isso, é que entendem então, e aí a gente quando conversa com a biografia humana é muito curioso a semelhança que a gente tem disso, teoricamente até os 35 anos, e de novo estou colocando uma média aqui, e eu sei que eu coloco estereótipo só para ser didático, que muitas vezes quando eu chego até os 35 anos eu já fiz alguma escolha, já reconheci um pouco dos meus talentos, já coloquei eles para o mundo, já me experimentei nas relações afetivas, já me encontrei um pouco mais nesse mundo real. Então o risco de que uma herança me atrapalhe é menor. Ela pode muito mais me ajudar e dar um impulso para aquilo que eu já sou, daquilo que eu já quero, daquilo que eu já entendo, e aí eu consigo ter um outro caminhar nesse sentido, né? Acho que essa pode ser uma tônica. Obrigado, Priscila, pela contribuição aqui. O Fábio coloca aqui, vejo o SG muito conectado com termos a mochila leve. Ter menos, consumir menos, ter mais liberdade, ser equilibrado e sustentável, é a única chance para a humanidade. Acho que essa lente é muito bacana, né, Fábio? Porque ela vai conversar muito quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de FIB, quando a gente fala de economia Dunnett, né? O FIB é uma nomenclatura que nasceu no Butão, um lugar que já é mais despojado do ponto de vista material, como grande parte do Oriente. E a gente pode perceber
que essa questão da mochila leve, né, Fábio, também a gente vai conversar em outras temáticas disso, com o que a gente vai falar sobre o acúmulo, né? O que significa esse acúmulo que eu passo de gerações, o que significa esse fluir de alguma maneira. Para eu ter a mochila mais leve, e acho que essa é uma temática uma tônica do indivíduo, né, que eu queria só relembrar, a gente já falou em outros jeitos aqui, para eu consumir menos, ou seja, não estocar e eu ficar com o que eu preciso, não com o que eu necessariamente desejo, né? E de novo, não estou falando para a gente não desejar, tá bom? Mas é só para a gente não estocar, a questão do medo. Como é que eu posso olhar para algo que flui de uma maneira melhor e flui para mais gente, não só para mim ou para um grupo específico, mas ao mesmo tempo eu tenho que confiar que isso vai dar certo para eu poder abrir mão, né? Porque se eu acho que vai faltar, eu vou deixar minha mochila mais pesada. Se eu confio também que isso vai se dar, ou seja, que eu vou fazer, que os outros vão fazer, se eu confio mais nesse grupo, nesse entorno, nessa coletividade, maior a chance de deixar essa mochila mais leve e também que eu possa consumir menos como consequência ou consumir de uma maneira mais consciente, a gente vai falar mais disso. E com isso, naturalmente, concordo com essa tônica, Fábio, eu sou mais livre, né? E claro que a gente pode olhar para questões mais ferrenhas como minimalismo e outras questões, eu acho um pouco mais radical nesse sentido, mas acho que é uma boa bandeira de ilustração. E aí essa questão de ter mais equilíbrio entre eu e o planeta, eu e a humanidade, eu e o outro, eu e a minha necessidade de trabalhar, de gerar recursos para bancar aquilo que eu mesmo escolhi. Essas pegadinhas todas, eu diria que ela amplia, Fábio, sem dúvida nenhuma, as chances aí para essa humanidade, para a gente caminhar. Eu acho que a gente já está numa fase que já não é mais reciclar, não é mais suficiente, a gente precisa regenerar, não adianta mais economizar água, a gente precisa plantar água, né? Enfim, tem várias outras temáticas dessas que estou falando das frases prontas por ali. Eu queria que a gente mergulhasse nessa questão, mas obrigado pela contribuição, Fábio. Estou só aproveitando para dar mais uma pitada aqui no que vocês colocam das temáticas, né? O Caco coloca aqui a percepção sobre a herança é a responsabilidade de quem cria o patrão de forma que quem herda esteja preparado em todos os sentidos para lidar com o que é recebido. Perfeito. Essa aqui é uma tônica bem interessante, né, Caco, da herança, e aqui acho que você abre um gancho que vale a pena a gente investir mais tempo em algum momento, de que uma coisa é eu montar uma empresa, montar um patrimônio, montar uma carteira de investimentos, não importa o que foi que eu montei, como vou chamar aqui eu vou usar o patrimônio como tônica, né? Eu vou tirar um pouco da história, da cultura, da biografia de cada um, mas se eu não ensino, não capacito, não ajudo o outro a lidar com isso, eu vou dar uma temática que a gente vai falar aqui, que é o dinheiro e o feminino, né? Então, a gente tem percebido nesses últimos 18 meses, infelizmente, muitas mulheres que se viram pela primeira vez na vida, mulheres usualmente 60 a mais, tendo que lidar com a gestão das finanças, tendo que lidar com a gestão do patrimônio, sem nunca terem feito isso. Sem não terem muitas vezes a noção do que eram as despesas, não terem noção do que aquela família de fato tinha, com quem falar, como são tomadas as decisões. E eu estou falando ainda, Caco, isso é bem importante, eu estou falando da mesma geração, tá certo? Ou seja, a geração que acompanhou fazer, que estava ao lado, que dormiram juntos todos os dias, ainda assim estão muito distantes daquilo que acontece quando a gente tem uma fatalidade de uma passagem mais precoce, fora de hora, etc. e tal. E olha que interessante que é isso, porque se a gente fala de uma geração para outra, Caco, aí eu fortaleço ainda mais o que você nos escreve, que então como é que a gente, se não nos organizamos para ser mais protagonista dessa gestão, dessa lida do dia a dia, e aqui eu vou chamar, né, as falas mais usuais da inclusão das mulheres, do empoderamento das mulheres para lidarem com isso. Eu diria que não é só, acho que essa tônica é uma, mas ela não é única, né? Eu percebo que é da gente colocar junto aquela questão que o feminino e as mulheres sempre lidaram com a questão da gestão no dia a dia, talvez mesmo dentro de casa, fazendo a gestão dos recursos ali, mas a gente acabou tendo algo disparado, né? Disparado não, que separou de algum modo, então a gente vê muitas hoje mulheres que fazem dinheiro, mas entregam todos os recursos para um filho, ou para um marido, ou para o pai cuidarem, né? Porque tem um entendimento, isso fala das mulheres, muitas vezes eu escuto, de que elas não se sentem capacitadas para isso. Eu volto à questão, né,
de que essa responsabilidade, né, criar essa responsabilidade que o Caco fala assim, esse preparo, ele é fundamental para que a gente consiga ter alguma autonomia, que é uma fala que a gente gosta de usar, protagonismo, autonomia, para este que herda, seja a companheira, seja a próxima geração, tenham, de novo, capacidade de lidar com isso, não fiquem numa situação muito complicada, e a questão de ter que obedecer aquilo que acontece, o que alguém diz, e aí é uma situação muito desconfortável, né? Eu acho que a gente tem caminho dentro do preparar, eu vou colocar assim uma tônica aqui, que é da preparação dos herdeiros, né? Eu acho que esse seria o ponto. Aí, mas obrigado, Caco. Tem uma outra pergunta aqui, então, um comentário: que seria melhor, dividir a herança em vida ou deixar que os filhos se virarem após o falecimento? Então, aqui a gente tem uma discussão grande, tá? Eu não estou conseguindo ver quem colocou aqui, acho que foi a Priscila também. Tem uma questão muito grande no planejamento financeiro que eu vou colocar algumas tônicas, tá bom? Se eu fosse pensar do ponto de vista exclusivamente tributário e de evitar o conflito, se eu tivesse capacidade de fazer em vida, eu corro menos risco de um conflito, porque eu tenho quem deseja, quem é o dono do patrimônio, por exemplo, o casal, os adultos, né? Eles têm capacidade de dizer isso vai para um, isso vai para outro, e se tiver alguma discussão eles resolvem ali, e eles têm recursos para fazer isso, e no nosso país custa menos eu fazer em vida do que deixar para fazer pós-morte, não só pelos conflitos, como pelo processo de inventário, a burocracia toda do processo de inventário. Mas eu tenho outras lentes. Será que se eu antecipo isso, eu ajudo os meus herdeiros, que é essa tônica que eu colocava aqui, será que vai ser positivo para eles ou não? Será que eles vão usufruir disso ou não? Será que vai ser bacana para eles do ponto de vista da construção daquilo que eles vão levar ou não? E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa colocar aqui, Priscila. E eu acho que cada família é uma família. O que eu posso desincentivar já algumas famílias, e tenho desincentivado, é uma sede dos pais com filhos ainda muito pequenos, menores do que 10 anos, querendo já passar os bens para o nome dos filhos, já para ter alguma coisa resolvida, como se eles tivessem uma dívida a resolver com essa próxima geração, e já querer resolver isso. E eu diria o contrário, desse equilíbrio de novo do caminho do meio, como trouxe o Caco aqui. Como é que eu posso sim viver a minha vida hoje, eu adulto, eu que construí o patrimônio, usufruir disso, e deixar que eles tenham a mesma oportunidade que eu tive de fazer essa construção? Acho que esse é um primeiro ponto, né? Ou seja, construir o seu ser, construir as suas vontades, construir as suas relações, construir a maneira como eles colocam seus talentos para o mundo, e depois que, se isso vier como legado, aí eu volto à questão que o Caco coloca aqui: primeiro preparar, Priscila, e depois distribuir. Distribuir sem preparar, a gente tem um risco muito grande daquilo que a gente vai problematizar em algum momento, que é o que eles vão fazer com isso, né? Então, acho que o preparo ele é muito importante, seja para assumir uma companhia, seja para receber os recursos, seja para lidar com o dia a dia. Então, acho que sempre preparar, né, as pessoas que vão se sentindo então maduras e próprias no momento disso, que a gente possa fazer isso. E, de novo, não tem nenhuma pressa de uma antecipação de que as pessoas tenham que lidar com isso antes da hora, como, por exemplo, querer ensinar crianças pequenas ali a lidar com dinheiro, lidar com alguma coisa, porque vai que ela tem que lidar com isso. Aí é uma fatalidade, a gente tem que esperar ela ter maturidade para isso, né? Com cuidado para a gente não antecipar demais as questões, que a gente pode trazer uma pressão, às vezes, que ela não dá conta. Mas só para começar a encaminhar a sua questão, que ela é bem longa e bem importante, precisa de outras lentes também para a gente trazer, mas eu estou anunciando quais são as lentes que vale a pena a gente colocar para essas discussões que eu estou convidando a gente a falar aqui. Deixa eu só ver se tem outras. O Jimmy coloca aqui: ESG, olhar menos para si e dar mais atenção ao próximo, seja familiares, amigos ou desconhecidos. E isso, Jimmy, a gente sabe que para a cultura típica de nós brasileiros aqui não é tão simples, né? A gente e a gente está numa fase, né, até do planeta mesmo, começando a ficar mais orientados para nós próprios, né? Então, uma parte de uma certa cultura no nosso planeta que vai fazendo com que a gente se oriente para a gente primeiro. Eu gosto sempre de pensar, nessa provocação que o Jim coloca, que eu sou orientado para mim, é bacana que eu seja orientado para o outro, mas a gente também vai percebendo do ponto de vista do indivíduo que se eu não me oriento primeiro para mim, eu não consigo me orientar de uma maneira legítima para fora. Fica uma coisa faltante aqui, né? Claro que eu posso fazer isso por uma questão cultural, que eu posso fazer isso por uma questão de educação, né? Ser mais orientado para o outro.
Mas o grande desejo que eu queria colocar aqui para todos nós é que esse desejo de fazer algo pelo outro seja legítimo, ele nasça aqui dentro, e não porque o Jim disse para mim: Fabiano, você deveria estar mais orientado para os seus familiares, amigos, desconhecidos, menos para si. Eu posso obedecer um líder, um Jim, um pai, alguém que possa ser uma referência importante para mim. Mas é diferente eu perceber isso internamente, me sentir nutrido para mim mesmo e querer genuinamente daqui de dentro, que de alguma maneira isso me tocou, ajudar o outro, ajudar esse que está no meu entorno. A gente falou bastante disso nesse período de pandemia, que a gente falou da rede de apoio, como é que a gente pode fazer essa travessia sozinhos ou ajudando outras pessoas, ou até reconhecendo a necessidade de sermos ajudados, né, para essa travessia. E o quanto que esse olhar para o outro, ele é muito dolorido também, né, porque é mais confortável, por um lado, eu olhar para mim quando eu não preciso. Quando eu não estou no lado que está precisando de ajuda, né? Tanto que a gente provocou muito, Jimmy, esse é um ponto muito legal da gente colocar dentro dessa bandeira do ESG, como é que eu consigo olhar para mim e olhar para o outro com toda a frieza, dureza de olhar para um outro que é meu semelhante e que talvez precise de muito mais do que eu, e às vezes se satisfaça, e quando a gente fala sobre felicidade, né? Melhor, tem até um índice de felicidade melhor do que eu, apesar de ter menos do que eu patrimonialmente. E eu acho que são essas lentes que vão fazer esse diálogo dessas 5 temáticas que eu estou provocando que a gente converse aqui, da forma como eu vou olhar para o mundo, da forma como eu vou olhar para a minha atuação no mundo, mas eu não tenho dúvida para quem vai esperando esses pontos, né? Ou seja, quem vai aspirando um amanhã, não só para mim, mas para todos, por isso que eu incluo as próximas gerações como uma forma de a gente ilustrar isso, de que eu possa ter um olhar de fato para o outro, para reconhecer que se os outros estão bem, e aí a gente tem outras lentes para ver isso, como da antroposofia e outras mais, e quando dói lá, dói aqui também, né? E eu acho que essas temáticas eu queria nos convidar a olhar da percepção de que essa necessidade que quem já teve possibilidade de alimentar a si próprio, ou seja, eu já pude ter carro, posso abrir mão, eu já tive possibilidade de ter uma casa própria, porque meus pais já tinham uma casa própria, eu já tenho minha casa própria, e eu posso pensar o que significa isso para mim, o que pode significar para quem não tem, né? Uma fala que pode ilustrar isso que o Jim falou, e não estou falando que ela seja uma verdade, tá? Mas são só falas provocativas. Ninguém deveria ter uma segunda casa antes que todos tivessem a primeira. Pode ser uma fala interpretada de muitos jeitos, eu estou correndo muitos riscos ao falar isso aqui sem muito contexto, né? Mas eu entendo que o contexto está sendo dado para quem acompanha esse canal aqui, está acompanhando essas falas, de que a gente está falando isso dentro de um contexto, de que dessa pergunta que foi colocada agora, pelo Jim, que eu olhe para mim sim, mas que eu também possa conseguir olhar para fora, para o outro, para a gente gerar um sistema social mais saudável, e que isso vai ser mais saudável no final das contas também para mim, né? Mas obrigado pela provocação, Jim. Tem mais uma aqui do Fábio. Talvez a questão não seja a herança em si, mas o quanto os herdeiros conseguem trilhar os seus próprios caminhos de maneira autêntica, sem se distrair com uma possibilidade futura. A expectativa é uma loucura, né, Fábio? Então, mas olha que interessante, o que o Fábio coloca tem muita conexão com o que o Jim colocou. Não é herança, mas sou eu herdeiro, né? Então a gente gosta de falar aqui na escola clínica a questão da dívida e do endividado, do investidor e do investimento, e a gente cuida do endividado, a gente cuida aqui do investidor. Falamos de dívida, falamos de crédito, falamos de investimento, falamos de todas as temáticas do planejamento financeiro, sim. Mas a nossa escolha aqui foi uma escolha de um olhar humanizado, e esse humanizado a gente traz aqui para a questão do indivíduo, que a gente olhar então para o herdeiro, no caso da provocação do Fábio, né? Como é que eu posso que esse herdeiro trilhe seu próprio caminho? E é difícil, né? Porque às vezes eu tenho uma expectativa de alguém, vou lembrar da herança sem patrimônio agora, tá? A expectativa de que eu seja engenheiro. A expectativa é que eu seja advogado. E como é que eu consigo ser eu mesmo, se a expectativa de quem vem antes de mim, né? O que eles esperam, e aí eu estou falando isso que eu herdei de expectativas dos outros, etc. e tal, eu posso ser o filho que quer atender a expectativa dos pais, ou dos avós, ou de alguém, e eu vou querer ser o engenheiro, eu vou querer ser o advogado para atender alguém, mas lembra o que eu falava então, é o desejo de fora, não é o meu desejo. E o quanto que eu sustento no tempo um trabalho talvez me nutra menos, até me dê dinheiro,
até fiquem felizes, né? E a gente é capaz de operar em nome do outro por muito tempo. E aqui eu queria colocar essa coerência de eu fazer por mim primeiro, ou seja, ter uma atividade profissional que eu goste, me nutra, me sinta feliz, conecte com o meu propósito, meus valores. Pode até ser que eu encontre isso na engenharia ou no direito que alguém pediu para que eu fosse. Mas eu encontro esse caminho ali dentro, né? Eu conecto essa atividade com a qual eu me formei com uma forma de atuar no mundo que me agrade. Mas se não acontecer isso, não vai ser raro as pessoas, depois de muito bem-sucedidas naquelas áreas, mudarem, fazerem as suas transições, que também acontecem ali perto dos 30 e poucos anos de idade, quando começa a ter essas primeiras crises de autenticidade, onde eu quero então fazer uma transição para alguma coisa que eu, de fato, estou reconhecendo que existe dentro de mim e que eu quero colocar para o mundo. E eu acho que essa é uma provocação muito boa, de separando na provocação que o Fábio nos traz aqui, o que é eu trilhar o meu próprio caminho e o quanto que, e essa autenticidade não é fácil, tem a ver com o G que eu estou trazendo, autenticidade, verdade, franqueza, eu comigo mesmo, para que eu possa então, quando olhar para o que vem de fora, seja herança, querem que eu seja advogado, herdeiro ou engenheiro, ou quando vier uma herança patrimonial do lado de fora, que isso possa simplesmente potencializar, e é um simplesmente sim, depois que eu me reconheço e consigo ser mais autêntico comigo mesmo, ele vai potenciar aquilo que foi, que se não, e de novo, né? Uma das partes mais difíceis e desafiadoras do planejamento financeiro é a parte do sonhar, o que você quer? Essa pergunta é tão simples, né? Ah, Fábio, me diga o que você quer da vida. Putz, não é uma pergunta simples de responder, é a pergunta das mais filosóficas e profundas e que merece muito tempo de digestão e merece tirar muitas coisas do meio do caminho, porque a gente começa a sonhar o sonho do outro. Se eu não tenho um sonho, eu vou sonhar um sonho do Caco, porque o sonho do Caco já pareceu bem legal. Então, como eu não sou meio parecido com o Caco, acho que aquele sonho vai cair bem para mim. Mas não tem a autenticidade que o Fábio nos provoca aqui. Então, como é que eu posso fazer com que esse sonho, de fato, seja meu, legítimo, autêntico, assim como esse trabalho, como esse relacionamento, com essa escolha profissional? E é com isso que eu vou ter, encontrando essa autenticidade em mim, que tem um processo de autoconhecimento, de autoestudo, de autoobservação, esta herança, quando chegar, ela vai chegar com uma tônica que me ajuda a potencializar isso e não ficar esperando. E, no geral, o que eu queria trazer com isso, que eu acho que é um ponto importante, Fábio, é que se eu não sei o que eu quero, eu vou ser a pessoa que vai atender as expectativas, ou vou ficar na expectativa do outro. Então, lembra que atender a expectativa de ser advogado ou engenheiro de alguém não é diferente de eu ficar com a expectativa, eu espero que você assuma essa empresa. Posso não gostar da atividade, posso não gostar da forma de trabalhar, mas se tem essa expectativa comigo, eu vou esperar. E pode ser inconsciente ainda que, ao não saber o que fazer, melhor ficar esperando o que vai chegar, melhor ficar esperando a herança que vai vir, porque daí eu serei um investidor, eu vou fazer a gestão do patrimônio, e aí eu acho que eu vou me resolver com isso, ainda que talvez eu possa me frustrar depois, né? Olha quantas temáticas, então, para quem está chegando por agora, queria trazer essa questão das temáticas que eu estou provocando hoje, Vanessa, Luiz Fernando. Olha quantas questões a gente pode trazer aqui, que eu provoquei 5 temáticas para a gente falar nas próximas semanas. A primeira é eu e ESG, eu atuando de uma maneira gerando impacto positivo para o planeta, essa é a nossa primeira temática. A segunda é falar das heranças e dos herdeiros. Então, como somos nós herdeiros da cultura, da história, da nossa biografia, como é que somos nós herdeiros, seremos nós herdeiros ou nós que deixaremos uma herança, o que significa esse assunto para todos nós? Vai ser a nossa segunda temática aqui. A terceira, o dinheiro e o feminino. Vocês já me trouxeram várias ideias aqui nas provocações que vocês fizeram, nas perguntas, enfim, para a gente nutrir as temáticas da herança. E a temática é o dinheiro dentro do feminino. Então, como é que é essa energia feminina lidando com recursos, investimentos, dinheiro, que qualidade é essa do feminino que talvez a gente precise mais no momento atual, e como é que a gente, trazendo isso, não na questão de gênero, homem e mulheres, mas na energia do masculino e do feminino, como é que eu lido e enxergo essas energias em mim, e como é que eu vou lidando com isso no fazer, no lidar, no administrar, no cuidar, no competir, no colaborar, e que eu vou lidando com esses recursos ao longo da minha vida. Essa é a qualidade do nosso terceira temática aqui de provocação. A quarta, diferentes realidades e dores similares, que eu queria trazer então cenas diferentes socioeconômicas, e de fato a questão mais comum
de nós, seres humanos, semelhantes, de que a gente pode perceber que, apesar da distância socioeconômica, muitas dores são comuns, talvez seja um caminho de empatia para a gente encontrar e diminuir essa distância que o socioeconômico nos coloca muitas vezes, né? E a quinta temática é a temática da gente trazer a questão da felicidade, que é uma temática mais abrangente, enfim, mas que ela teoricamente conecta, teoricamente não, de fato, né? Nos discursos a gente vê isso muito conectado de que o dinheiro nos trará felicidade. Eu questiono bastante isso e acho que não, mas ele não traz, mas ele manda buscar. Tem muitas brincadeiras em nome disso. E eu queria fazer uma provocação mais ampla, depois voltando para o indivíduo, que é o nosso tema. Como é que eu posso ter a leitura econômica do PIB, Produto Interno Bruto, do crescer, e isso é bom. Então consumam, circulem dinheiro, o país cresce, todo mundo tem emprego, essa é uma lente. E aí conecta com o nosso primeiro assunto, que é o ESG, eu cresço como, e aí eu trouxe a economia Dunnett para a gente fazer uma discussão da Kate, né, que é a autora do livro, de como é que a gente pode então olhar para esse planeta, o que a gente quer dele, como é que será que é o crescer constante, de que jeito, com que qualidade, com a outra lente que eu trouxe então da felicidade, que é a felicidade interna bruta, que é um outro índice, para a gente perceber, e ela conecta com a distância da temática 4, né? Será que de fato o dinheiro traz felicidade para aqueles indivíduos? Será que a ausência de dinheiro ele de fato cena de infelicidade, né? Então, como é que a gente pode conectar essas questões e talvez encontrar um caminho que conecta o ESG, a questão da herança do que a gente recebe, do que a gente deixa, dessa qualidade do feminino, essa distância social que a gente coloca, e por último, como é que a gente pode entender felicidade para nós e para os que estão ao nosso entorno. Acho que essas são as nossas provocações aqui. A Lígia coloca mais uma questão aqui, que ESG e investimentos, podemos fazer com que o nosso dinheiro nutra aquilo que queremos? Sim, e eu acho que antes dos investimentos, Lígia, que eu queria também provocar, ou seja, o que eu quero para o mundo, esse é o primeiro ponto, né, importante, mas o outro é o que eu quero para mim e o que eu estou fazendo para o mundo, que é essa autorresponsabilização que eu queria trazer para todos que estão aqui acompanhando ao vivo e que vão assistir a esse vídeo depois. O que a gente faz e pode fazer entre o ideal altruísta e o ideal, talvez, o outro contraponto aqui do egoísmo, né? Ou seja, eu só para mim, ou eu totalmente voltado para o outro. Será que tem um caminho do meio que a gente consiga atender eu, indivíduo, mas também consiga olhar para o outro e a gente achar um caminho mais equilibrado? Eu acredito que sim, e acredito que tem possibilidade, ou seja, algo possível, porque talvez eu só altruísta não dê conta, nenhum de nós dê conta, nesse momento da evolução de cada um de nós, né? Mas talvez a gente tenha um caminho do meio que a gente pode se afastar um pouquinho desse caminho só egoísta, ou esse caminho às vezes fake, altruísta, que eu não dou conta, não sustento, para alguma coisa que eu possa sustentar por mais tempo, talvez eu não consiga virar vegano hoje, mas talvez eu devesse me orientar para isso de algum modo, se eu acreditar assim, né? Então pode ser que eu queira fazer coisas diferentes. Poxa, eu não sei se eu queria ter mais um carro a combustão, talvez eu quisesse andar de bicicleta, mas talvez eu não consiga fazer isso hoje. Talvez eu achasse mais bacana poder ter tudo aqui no meu entorno, eu andar a pé e não precisar ter um carro. Mas será que eu dou conta disso? Mas será que eu também consigo construir isso nos próximos 10 anos? Ou será que a gente vai fazer de conta que eu vou lá, abasteço? Eu acho que essa questão só para a gente não se iludir, né? Então, acho que essa é uma boa provocação, Lígia, que sim, eu acho que o ESG e os investimentos eles podem nos dar muito, né, um olhar daquilo que queremos hoje e amanhã, mas acho que vai impactar nossas atitudes de alguma maneira a partir de já, né? O Caco coloca aqui que a Carol trouxe a questão do dinheiro empoderar a mulher e a partir daí fazer as suas próprias escolhas. Sim, bela provocação, obrigado, Carol. Mas olha que interessante, a gente também olha, vou colocar o lado negro da força aqui, tá, Carol? A gente também vê uma agressividade muito grande, um controle, um domínio, muitas vezes, quando esse empoderar ele chega sem essa construção de alguma maneira. Pode ser muito generoso, sem dúvida nenhuma, né? Mas, ao mesmo tempo, né, que eu queria trazer esse ponto de que ele pode empoderar a mulher, acho que ele deve empoderar a mulher para sair até desse lugar de que ela é capaz, de que ela pode fazer, enfim. Eu acho que eu só estou querendo trazer que tem uma construção para isso acontecer. E o que eu estou querendo trazer com essa minha fala aqui, das sombras, Carol, é de que muitas mulheres se assustam com o poder,
se assustam com a capacidade de controle, se assustam com isso e aí preferem delegar. Então, que a gente possa, nesse caminhar, lembrar que a gente vai se ver o feminino, vai se encontrar com a energia do masculino e que isso pode ser novo, e por ser novo pode ser assustador, e que se eu não olhar para essas outras qualidades, eu posso me sentir, vou inverter agora. Eu, homem, ao encontrar as energias do feminino, no cuidado de um filho, no cuidado da casa, eu posso me sentir menos homem. Eu posso me sentir excluído da sociedade. Então, se eu não souber que eu vou passar por isso, e que isso não, o feminino não significa, o feminino em mim não significa impotência, mas significa olhar para a minha vulnerabilidade, que tem uma potência incrível, as minhas fragilidades, né? Olhar para o que eu não sou capaz, para os meus limites, que ele é muito bonito com a energia do feminino em mim, num homem, que isso que foi ter um estereótipo talvez de ter que ser o provedor, etc e tal, é absolutamente, como o Fábio, vou usar a fala do Fábio aqui, libertador. Mas me assusta. É a mesma coisa, acontece com muitas mulheres que escolhem, a gente falou em outras lives aqui, abrir mão das suas carreiras para serem cuidadas dos maridos, para quê? Para não perder esse lugar, que é um lugar que ela conhece, que é um lugar da mulher, não do feminino, mas uma lente, né, dessa mulher que então quando ela é cuidada, então quando ela está servindo nesse lugar, ela é reconhecida pela sociedade. Olha que de novo o ESG operando aqui, Lígia e Carol, né, quando eu consigo, mulher, atuar, inclusive navegando entre a energia do feminino e do masculino, e não desconectando de quem eu sou, eu acho que a gente pode então sim, que ela possa fazer as próprias escolhas, mas não com culpa. Porque o que a gente vê muito, um sintoma, Carol, que eu quero traduzir nisso que você trouxe a mais, é muito legal, que é o sintoma da culpa nas mulheres. Né? Elas começam a fazer, sentem uma culpa enorme, porque elas nunca puderam fazer escolhas próprias. Então elas começam a fazer, ou elas se endividam, que é um sintoma muito usual das mulheres, para que não apareça, ou seja, como é que ela quebra esse telhado de vidro. Então era esperado que o filho superasse o pai, mas não era esperado que a filha superasse o pai. E aí quando ela supera e ela estudou mais do que a família inteira, quando ela gera mais dinheiro do que todo mundo da família nuclear dela, ela sente absoluta culpa, e o cartão dela é de todos, ela às vezes não viaja, mas a família viaja. E é isso que a gente quer evitar nesse percurso, né, dessa energia do feminino, né, no lidar com o dinheiro, para que ela possa sim gerar ou empoderar junto com a qualidade do feminino, sem perder a qualidade do feminino, senão a gente só mudou de lugar aqui, de papel, mas a gente não ganhou o que eu queria dizer aqui, que é a tônica da gente trazer esse tema, a qualidade do feminino potencializada. Eu acho que é isso que eu queria aqui, essas escolhas, a minha aposta e observação aqui, Carol, é que as escolhas desse feminino, elas são muito diferentes das escolhas do masculino, e acho que são dessas escolhas que a gente precisa começar a falar e tratar, e de fato empoderar que elas aconteçam, né? O Fábio coloca que o empoderar não é o dinheiro, e sim a autoconfiança e protagonismo, que acho que elas nascem juntas, né, Fábio? Concordo? Então, autoconfiança, protagonismo, como é que eu consigo trazer essa questão da autoconfiança, gerar a autoconfiança, ou seja, de que eu, mulher, sou capaz, né? Que eu posso fazer isso, e isso não significa que eu estou desconectando, abandonando, ou seja, transgredindo um lugar conhecido, esperado da minha avó, bisavó, às vezes da mãe, né? A mãe já tem uma cena de mudança. Eu acho que esse é o ponto para a gente colocar nessas qualidades aqui. Mas olha como essas temáticas são grandes, por isso que eu estou hoje só apresentando os temas para vocês, e a gente coletando os primeiros insights aqui de vocês para essas discussões, mas que a gente possa ter as lives próximas com essas temáticas. E se vocês quiserem agora, enquanto eu vou fechando a nossa live aqui, que eu queria fazer um convite para vocês, o quanto que a gente pode... Que temas vocês gostariam de ver, em que ordem, né? Claro que eu tenho um cheiro aqui pelo que vocês foram colocando de mais interesse nos temas, mas eu, ESG, a herança, o dinheiro e o feminino, as diferentes realidades e as suas similaridades, e a questão da felicidade, trazendo aqui PIB, FIB e economia Dunnett, né? Talvez seja essa mais difícil, porque são temas talvez menos usuais para a maioria. Priscila coloca que, verdade, são tantas questões, né? Cuidar dos filhos ou trabalhar fora. Esse ou que eu acho que a gente vai precisar começar a mudar aqui, Priscila. Lembrando que talvez a gente tenha alguns ex, né? Um dos ex é que eu tenho um companheiro que também pode olhar para os filhos. Isso era novo, né? Ou seja, antes, e ainda tem muito isso vivo em cada uma das mulheres que estão aqui, de que esse cuidar dos filhos é delas, né? Como se não fosse também dos companheiros.
e esse trabalhar fora era um lugar dele que parece que eu estou competindo com ele. Então olha quantas cenas tem aqui para a gente começar a transformar esse ou que a Priscila coloca em yes, né? Então eu queria só ver se tem mais comentários aqui, mas já agradecendo as questões todas, né, que vocês foram trazendo, as provocações, o protagonismo. A Carol aqui comenta que também o protagonismo da mulher com dinheiro ajuda a tirá-las, a tirá-las de situações de abuso, fundamental. Olha quantas questões tem aqui, abuso é um dos temas, a gente discutia isso num grupo de estudos que a gente tem, né, Lígia, na segunda-feira, a questão também da mulher, do dinheiro, do abuso, como é que a gente pode lidar com essas questões também no âmbito das dinâmicas familiares. Perfeito, Carol. Quantas coisas boas, falei bastante hoje. Obrigado pelas trocas, pelas contribuições, por terem aceitado aqui, de alguma maneira, e suportado aqui nessa manhã de quarta-feira primaveril aqui todas essas 5 temáticas que a gente vai trabalhar. Espero ter vocês amanhã, quinta-feira, dia 21, às 19 horas no canal do YouTube para acompanhar essa live, né? Imagino que mesmo para quem acompanha aqui ou quem já foi aluno, a gente sempre traz, nunca tem o mesmo script, então vai ser sempre uma aula nova. Enfim, ficam todos convidados, bem-vindos, e por favor convidem a outros, amanhã é aberto para todos, e que a gente possa fazer com esse fundamento o início de uma transformação que a gente acredita, que a gente quer, que a gente deseja. Então conto com vocês, de fato, que possam compartilhar dessa iniciativa, se assim fizer sentido para todos vocês. Espero todos amanhã, até a próxima quarta-feira, ou até amanhã, e também na próxima quarta-feira aqui. Até mais, obrigado, um ótimo dia para vocês.